Apocalipse, capítulo de número 13 de Apocalipse. Capítulo 13. Verso de número 7. Livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Encontrou aqui também, não faça o Apocalipse, tá? Que diz assim: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Amém? Pode sentar. Irmãos, a Bíblia que diz, eu sempre falo sobre a Bíblia, porque a Bíblia é o manual que Deus deixou na terra para o povo dele, para todas as nações. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, irmãos, ele estava falando da linguagem dele, porque ele tem que falar da coisa que ele viu, porque não pode falar aquilo que ele não sabe. Você não pode falar, vamos colocar, há 200 anos atrás, o homem não poderia falar o que era um avião sem saber o que é avião. Hoje podemos saber o que é avião. Hoje, meus irmãos, podemos saber algumas coisas, mas tem coisas, meus, que ainda não sabemos que vai acontecer. Mas uma coisa nós sabemos, o que nós vimos, estamos vivendo na terra, é o momento de nós se refletirmos, é o momento de nós se colocarmos, é o momento onde nós aliarmos, é o momento de nós se colocar mais no caminho de Deus. Porque quando a testemunha ocular chamada João, essa testemunha, meu irmão, ela queria ceifar, queria tirar sua vida, para que ele não viesse falar das coisas. Mas a testemunha ocular chamada João, ele escrevendo no livro de Apocalipse, o livro de 1 João, 2 João, 3 João, ele escreveu esse livro e estava relatando as coisas que Deus mostrou para ele no céu. Uma coisa, meu irmão, que Deus mostrou para ele que iria acontecer sobre a terra, para que Deus não deixasse ninguém desenganado ou desprevenido. Irmão, nas coisas, meu irmão, o homem não pode ficar desprevenido. Quando nós falamos, acho que foi ontem, alguém dizendo aqui ontem, principal. Quando nós falamos a verdade, a pessoa, meus irmãos, pode até morrer por falar a verdade. Uma nação, por falar a verdade, pode até ser saqueada ou maltratada por falar a verdade. Mas João, meus irmãos, não poderia falar a mentira, ele tinha que falar a verdade. Porque ele aprendeu no Evangelho segundo escreveu João capítulo 8, versos 44, 45, que o diabo é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, meu irmão, quando ele encontrou, ou Jesus encontrou João, ele ainda era jovem. João era o discípulo mais jovem que Jesus tinha. Mas João sempre estava aos pés de Jesus para aprender o que Jesus tinha de melhor para dar para ele. João sempre estava ao lado de Jesus para que Jesus viesse falar algo e ele viesse entender. Lembra que quando Jesus pregou sobre parábola, a parábola do homem que semeou a semente, e eles, os discípulos, meus irmãos, não entenderam nada. E eles se entenderam aos pés de Jesus, para que Jesus explicasse para ele o que era aquilo. E Jesus explicou, meus irmãos. Então, tudo na vida nós temos que, se nós não sabemos, não entendemos, nós temos que procurar entender, para nós não ficar enganados, para que você não fique enganado, meus irmãos. Porque Deus não quer enganar ninguém. Deus, ele sempre veio mostrar o que é e o que não é. Se a pessoa quer ser, seja. Se a pessoa não quer ser, não seja. A pessoa não pode, de forma nenhuma, querer enganar a si próprio.
Então, quando João ele estava com Jesus,